Boa noite. Gostaria de começar essa nossa live, né, tentando contextualizar a dificuldade de se organizar a obra para violão de Radamés Inhatali, compositor que nasceu em 1906 em Porto Alegre e morreu em 1988 no Rio de Janeiro. É muito complicado se contextualizar, organizar essa obra, porque o Radamés era um sujeito que cedia muito os seus originais. Então, muita gente tem original do Radamés. Eu tenho originais do Radamés que ele me deu. Quando eu pedia para ele escrever alguma coisa, ele escrevia e me dava o original. Né? Então, dá para imaginar que a gigantesca maioria da obra dele, a maior parte da obra dele, está manuscrita. Né? Manuscrita e escrita às vezes com lápis, nem com caneta, né? Lápis mesmo. Né? Então, uma coisa complicada. Né? Cheguei a descobrir obras em partituras originais que estavam sendo escritas, como é o caso de uma obra que ele dedicou para a gente, chamada Suíte Brasileira para Piano e Três Violões, e que tem numa última página, no finzinho da página, um trechinho de uma obra que ele estava escrevendo para acordeon e dois violões, que eu não conheço, que nunca veio à luz. Né? Enfim, são essas coisas do Radamés que a gente se lembra até em comparar com algumas coisas de Bach, por exemplo. Aliás, ele tinha o mesmo tipo de atividade febril, né? No tempo da Rádio Nacional, 1936, né? Aliás, especificamente em 1943, ele faz parte de um programa chamado 1 Milhão de Melodias, que dura 13 anos, ininterruptamente. E a cada semana ele escrevia 9 arranjos para o pro programa daquela semana. Então eu calculei isso aí, dá 6.000 arranjos. É impressionante, é uma coisa muito complicada da gente contextualizar. Também é difícil contextualizar o Radamés, porque os historiadores dizem que os séculos não deveriam ser divididos em períodos de 100 anos, né? Mas entre períodos que deram origem, né, a um movimento que definiu aquele século e terminando numa data que seria o final ou o início de um novo século. Né? Assim, o século XX é definido como tendo surgido em 1914, com a morte do arquiduque Francisco José II e o início da Primeira Guerra Mundial, e terminado em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então, o Radamés, teoricamente, ele nasceu no século XIX, ele nasceu em 1906, né? E morreu um ano antes do século XXI. O que a gente percebe na maneira dele ser, né? Eu tive um contato muito próximo com ele, dele ser um cara, realmente, do século XIX, mas com um olhar do século XXI, né? Uma maneira muito para frente, né? Muito moderna de se olhar. É lógico, tudo isso era uma coisa de foro pessoal dele, foro íntimo dele, não tem nada a ver com, às vezes, com o que se espera de um movimento evolutivo na história da música. Seria interessante a gente saber só um pouquinho do Radamés, uma coisinha, só um esboço, né? Que o Radamés, antes de ser esse cara que a gente está discutindo hoje aqui, até os 23 anos ele estava dirigido por uma carreira de concerto. Ele era um brilhante pianista que se formou com o professor Guilherme Fontainha, que foi um grande professor no século XX aqui no Brasil, e era um concertista absolutamente fantástico. Críticas do Mário de Andrade em relação a ele maravilhosas. Parece até que foi ele que fez a primeira apresentação do concerto número 1 de Tchaikovsky no Rio de Janeiro. Isso em 1920 e pouco, 24, 25. O Radamés,
também tinha um repertório erudito bastante complicado, tocava sonata em si menor do Liszt, normalmente. E quem imagina que o Radamés era só um concertista de piano não sabe que ele estudou violino também com a prima dele, a Olga Fossati, e se tornou um violinista muito bom. Ele acabou abandonando o violino pela viola para tocar durante alguns anos no quarteto Henrique Oswald, em Porto Alegre, o que foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um contato muito grande com a música popular da época, né? E os instrumentos dele de música popular eram o violão e o cavaquinho. Então, tem fotos do Radamés em grupos que eram grupos de bailes, de carnaval, de rádio. Ele fez rádio em Porto Alegre, assim, que era. Ele só tocava violão e cavaquinho, que eram os instrumentos de música popular. Como em 1930 ele perdeu a oportunidade de ser professor no Rio de Janeiro, por um decreto do Getúlio Vargas, ele teve que procurar trabalho. E o trabalho dele foi ser aquilo que ele já via de fora, né? Tocar em cinema. Com o passar do tempo, ele foi de rádio em rádio, até que em 1936 ele chega na Rádio Nacional, né? E 30 anos depois ele vai entrar para a TV Globo, onde ele escreveu também milhares de arranjos. Numa história, numa conversa com o sobrinho dele, Roberto Inátali, ele me disse que acredita-se que só em termos de arranjos o Radamés tenha mais de 10 mil partituras. E é lógico que o nosso assunto aqui é violão, né? Mas isso já mostra um pouco a dificuldade, né, que a gente tem para abordar um compositor desses, que teve uma vida tão intensa como músico popular, arranjador, compositor, instrumentista, né, como na música erudita, porque ele deixou dezenas de concertos, 4 sinfonias populares, várias obras sinfônicas, uma cantata, enfim, um compositor que tem uma obra erudita também muito grande e que, vamos dizer assim, no período em que ele vivia, ele não foi tão valorizado, justamente porque, vamos dizer assim, a estética da época era justamente sair desse nacionalismo. E o Radamés não só era profundamente nacionalista, mas era também músico popular. Então, eu queria dar só esse pequeno esboço da figura do Radamés e gostaria de passar para o Edelton para ele fazer as considerações dele. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Agradecemos aqui a presença, né, de todos dessa live. Né. Me honra muito o convite aí da Rosana Civili e do Paulo para essa live, né, para falar sobre o Radamés, que é sempre algo muito, muito interessante, né, e muito revelador. Cada vez que eu converso com o Paulo sobre o Radamés, ele me conta uma coisa nova, que o Radamés, uma coisa que eu não sabia que o Radamés havia escrito, como ele vai demonstrar no meio aí durante a live, né? Bom, meu primeiro contato com a música do Radamés Inátali foi uma gravação caseira da sonatina para 2 violões e violoncelo, feita pelos irmãos Abreu e pelo violoncelista Iberê Gomes Grosso, que era um grande violoncelista, é praticamente o pai dos violoncelistas brasileiros, né, que foi um amigo íntimo do Radamés Inátali. Eles fizeram turnês pela Europa, não é? E, enfim, é uma gravação aí que está meio perdida aí, não sei com quem está essa gravação, procurei aqui em casa, não encontrei, né, mas é uma verdadeira preciosidade, uma obra que não está editada, infelizmente.
Recentemente, na Universidade de São Paulo, eu fiz um aluno fazer uma cópia digitalizada dessa obra para não perdê-la, porque os manuscritos do Radamés realmente são muito difíceis de entender, porque ele escrevia numa velocidade vertiginosa, né? Pelo menos nessa época em que foi composta a sonatina, né? E, inclusive quero mais tarde mandar para o Paulo para ele fazer uma apreciação dessa digitalização e a gente mandar lá para os arquivos do Radamés Inhatali, né? Parece que tem um site que foi feito pela Petrobras alguns anos atrás, ainda acho que nas comemorações do centenário, né? Que foi um catálogo atualizado, né? Teve uma atualização no catálogo já bem interessante, não é? Então foi através dessa gravação que eu tive contato com a obra do Inhatali, né? E assim, você ouve e cai de costa, né? Primeiro, pela obra em si, né, que é uma obra maravilhosamente bem escrita e construída para os instrumentos, tem uma forma de sonatina muito engenhosa, muito diferente do normal que a gente vê por aí, não é? E a execução do Abreu e do Iberê, que era maravilhosa. De repente, essa partitura chegou nas minhas mãos aí, e eu toquei com meu irmão na cultura inglesa em 84, com o Zygmunt Kubala, o saudoso Zygmunt Kubala. Outra impressão forte que eu tive foi a gravação do primeiro LP, a primeira gravação dos irmãos Assad, né, que tem o concerto para 2 violões, oboé e cordas, que foi feito para os irmãos Assad, se não me falha a memória, não tenho certeza se foi feito para os Abreus, deve ter sido para os Assad, não é? E era assim, o lado A do LP era uma seleção de música para 2 violões, não é? Tinha Cassiano Tedesco, tinha Mignone e tal, e o outro lado do LP tinha esse concertino, não é? Depois foi um LP do Rafael Rabelo, não é? Que tinha tocado em ritmo de samba, tinha uma seleção de estudos, não é? Eu estava, nessa época, década de 70 e década de 80, eu estava muito centrado no repertório do Brin, nas novas obras que o Brauer estava compondo. Então, a música brasileira, para mim, era uma coisa mais, com exceção do Villa-Lobos, a música brasileira era algo ainda que não me chamava muito a atenção, mas essas gravações começaram a me chamar a atenção para estudar música brasileira. Foi através delas, não é? Então, e aí apareceu um livro em 1987 que vem a ser a primeira publicação e a tentativa de um catálogo da obra do Inhatali, que é o livro da Valdinha Barbosa e da Anne-Marie Devaux, que foi um livro editado pelo MEC, o antigo Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura, e da Funarte, não é? Está aqui, opa. Radamés Inhatali, o eterno experimentador. Já nesse catálogo muito incompleto, já começou a me chamar a atenção de muita coisa, né, que o Radamés havia escrito, não é? E sempre com muita dificuldade pelo fato de não ter edições dessas obras, ou essas obras estarem editadas, algumas delas, né, pelo menos para violão, estarem editadas nos Estados Unidos, na Brasiliense, né, que era a editora do Laurindo de Almeida. O Paulo pode me corrigir se eu me enganar. Tá. Então aqui eu comecei a olhar assim, nossa, sonatina para flauta e violão, sonatina para violão e violoncelo, sonatina, né, para piano e violão. Opa! Né? Uma quantidade de música de câmara imensa. Não é? E da obra para violão solo, eu já fui lá no Ronoel, não é? E comecei a ver, Ronoel, o que você tem aí do Radamés? Então eram os 10 estudos, não é?
né, que foi o primeiro contato com a obra solo, e depois a tocata em ritmo de samba, número 1, não é? Dança brasileira. E nessa época, 87, né, por essa época ainda começaram a aparecer as edições das últimas peças, né, para violão solo que ele escreveu, que era a tocata em ritmo de samba número 2, que era para ser editada pela editora Novas Metas com a edição do Paulo, com o dedilhado do Paulo, não é? Mas que não foi para outra edição, foi para acho que Chanterelle, se não me falha a memória. E aí surgiu apareceram depois as edições das obras dedicadas ao Turíbio, que é a Brasiliana 13 e a Pequena Suíte. Não é? Então, e realmente não era muito fácil decifrar aquela música. Não é, Radamés Inhatali não é um compositor fácil de decifrar à primeira vista, porque ele escreve, ele não é uma música para nível médio ou para iniciantes, é uma música para profissionais. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, porque tudo que eu toquei do Radamés, para violão solo, e de música de câmara, sempre é de grande complexidade. Não é? Exige um trabalho assim artesanal do intérprete muito grande. Esse também é um dos fatores na obra do Radamés que talvez tenha espantado um pouco os intérpretes, né? Essa dificuldade de decodificar a obra, não é? E de intérpretes que tenham condições, né, técnicas, não é? E estéticas também, porque tocar Radamés não é como tocar Mignone ou como tocar Villa-Lobos, é outra coisa, completamente diferente. Então essa é a minha impressão, são minhas impressões iniciais. Eu vejo que hoje em dia a música do Radamés está começando a ter uma repercussão internacional, não é? Principalmente através da divulgação dos irmãos Assad, não é? No exterior, que tocavam muito a obra dele. Não é? E ultimamente tem surgido algumas gravações interessantes de intérpretes internacionais. O violonista americano Mark Renier, americano-canadense, não tenho muita certeza, lançou um CD alguns poucos anos atrás, com uma seleção de obras para violão solo, e acho que tem lá sonatina para violoncelo ou para flauta, uma coisa assim. Tem o Franz Halas, que também gravou agora há pouco tempo, acho que é aquele selo Bis, a sonatina para violão, sonata, né, para violão e violoncelo. Sonatina para violão e violoncelo. Fui eu que dei a partitura para eles. Então, olha aí. E a sonatina para piano também, se não me falha a memória. Não é? Parece que ele gravou também. Não é? E eu vi há um tempo atrás um CD não, uma gravação pela internet mesmo, do pianista Marc-André Ramelin, pianista canadense, pianista extraordinário, que gravou um LP de Villa-Lobos, que ele toca o Rude Poema e as duas proles do bebê, que é a Cid Caíri Costa. É um dos grandes pianistas da atualidade. Né? Ele tocando assim uma gravação ao vivo de alguns choros do Radamés para piano. Acho que se vocês procurarem aí, vocês podem achar essa gravação, né? Do Marc-André Ramelin. É um cara que se interessa por repertórios alternativos, né, de piano, e o Radamés entrou no repertório dele. É fantástico. Não é? E eu também tenho que falar das gravações que nós fizemos do Radamés, né? O Paulo pode falar aí do projeto Radamés que a gente fez no centenário do Radamés, né? Nossa turnê aí pela Funarte, né? Nós fizemos ali por Goiás, Mato Grosso, não é? Nós percorremos o Pantanal, Brasília, percorremos o Pantanal tocando Radamés Inhatali com 4 violões, com 3 violões, com a Rosana Civil, e depois o CD que teve patrocínio da Petrobras. Sim. Né, que tem esses registros que são inéditos da suíte, a suíte brasileira para 3 violões e piano. Não é? E
da versão da suíte Retratos que o Radamés fez para o Paulo. Então, Paulo, como é que são essas duas obras que foram praticamente feitas para você? Bom, eu tinha uma outra obra, porque em 1981 eu formei um quarteto com o Du Assad e com o Oscar Ferreira de Souza. E o Sérgio foi pedir para o Radamés, né? E ele fez uma versão para nós do primeiro quarteto de cordas dele, de 1939, né? Ele fez isso aí em 1981 para nós. Então nós tocamos bastante essa obra. Essa obra foi gravada pelo Quaternália. Nós, inclusive, né, Del, tocamos isso aí Sim. muitas vezes com Gabriel e com Daniel, os nossos anjos. Gabriel Nave. Sim, Gabriel Nave. Tocamos bastante isso aí. E então existe essa primeira obra, esse quarteto número 1, que ele dedica àquele quarteto original, que era o Quarteto Sul América. Aí eu fiz uma versão de uma sonata, eu fiz uma mistura. Eu peguei os 2 primeiros movimentos da sonatina para violão e para violoncelo e 2 violões, e peguei o último movimento da sonata para violoncelo e violão. E eu fiz um bem bolado para trio de violões. Né? E aí, uma vez, eu era muito amigo do Rafael Rabelo, uma vez que o Rafael veio para São Paulo com o Radamés, que eles tocavam muito aqui, e eu pedi para ele me apresentar o Radamés. E fomos lá, o trio Opus 12, né? E eu toquei para ele a versão que eu tinha feito da obra dele, morrendo de medo, porque eu estava misturando obras diferentes, inclusive, né? E para minha surpresa, ele gostou muito. E o Radamés era aquele cara que, tipo, do cara que, se ele gostasse do que você fazia com a música dele, você era amigo dele pro resto da vida. Se ele não gostasse, ele nunca ia gostar de você. Impossível. Ele era um cara muito assim, muito espontâneo nesse aspecto, né? E aí, imediatamente, abusei, né? Claro. Pedi para ele fazer uma versão da suíte Retratos, que é uma obra que eu sempre adorei, sempre tive uma paixão por essa música. E ele, sempre a primeira reação dele é dizer que não, que era impossível, que não dá, chega, ele não vai fazer. Não. E, de repente chegava a partitura para você, ele tinha feito tudo, né? Eu completei algumas coisas porque ele escrevia tão rápido que muitas vezes ele escrevia harmonia, só harmonia e deixava para você completar. Isso era uma coisa da música popular, né? E eu aprendi, né, que no trio de violões você precisa dividir a harmonia, você precisa colocar tudo isso no seu lugar certo para poder soar. E o Radamés ficou muito feliz com essa versão para 3 violões. Ele dizia, palavras dele, que era a versão que ele mais gostava. Bom, eu Mas ele continuei não na chegou a minha. ouvir. Ouviu? Mas ele chegou a ouvir? Ele já ouviu? Ouviu Ele uma chegou a ouvir? gravação nossa. Ah, tá, ok. Ouviu uma gravação nossa e depois ele me pediu a partitura para enviar para o Laurindo de Almeida, nos Estados Unidos, que ele iria gravar o Laurindo, se eu não me engano, a Sharon Isbin e o Larry Coryell, uma coisa assim. Não sei se deu certo, eu nunca ouvi. Mas o fato é que eu continuei a abusar do Radamés, né? Falei, bom, já que nós fizemos isso, você podia fazer uma coisa para nós tocarmos juntos, né? 3 violões e piano, né? Ai, sempre a mesma história, né? Não, é impossível, não tem nada. Bom, mas o que ele fez? Ele pegou uma suíte para pequena orquestra, uma orquestra de câmara, de 1940, né? Uma obra maravilhosa, e transcreveu para 3 violões e piano, para a gente tocar junto. E nós chegamos a combinar até por carta, né? Na época existia carta, né? Essas coisas todas, né? E a gente chegou a combinar como é que a gente faria, né? Que na primeira parte do programa eu faria aquela sonata que eu tinha transcrito, né? Tocaria a suíte Retratos. Na segunda parte ele começaria com alguns solos
e aí nós encerraríamos com a suíte brasileira para 3 violões e piano, né? A gente estava super animado, mas aí em 86 ele teve o derrame. Isso foi em 85. Em 1986 ele teve o primeiro derrame, que foi bastante intenso, né? Bastante complicado. Mas ele voltou. Ele voltou e a gente estava até querendo, né, voltar a esse projeto quando ele teve o segundo derrame. Aí o segundo acabou com ele, né, segurou ele na cama por um bom tempo e depois ele veio a falecer. E eu fiquei tão chateado com essa história que eu peguei, ele me mandou o original dessa partitura, para 3 violões e piano. Eu guardei durante 20 anos. Eu não tinha coragem de olhar para aquilo. Até chegando no centenário dele, né? O Nicolas já tinha me pedido isso. O Nicolas de Souza Barros, no Rio de Janeiro, fez uma versão digital dessa música que para mim foi incrível. Inclusive, ele até estreou no Rio de Janeiro. Mas aí ele me mandou, né, as partes, aí foi fácil, né? Só teve que corrigir todos os erros de notas, que tinham muitos erros de notas, né? E aí nós fizemos juntos, né? Inclusive com você, com o Daniel, com a Rosana Civili. E foi uma música que nós tocamos muitas vezes, né? Com muito prazer, porque é uma música muito feliz, né? Uma música muito inspirada, muito divertida também, às vezes, né? E às vezes chegava em umas situações assim, como no último movimento, que a gente tinha aquele acorde de 26 notas lá e 3 ritmos diferentes que ele pedia. Ele dava as notas e pedia para você fazer em ritmo de samba, em ritmo de baião e em ritmo de choro. Cada um fazer um ritmo diferente. E aí dá aquela loucura que é o começo da música, né? Então, essa obra que eu pude receber das mãos do Radamés, não só foi importante para mim, mas acho que foi importante para outros violonistas que têm hoje isso acessível, né? E, e que podem tocar, né? E que podem tocar. Eu acho que faz parte, vamos dizer, de um grande grupo de música de câmara, né? Radamés tem uma quantidade de música de câmara que é fabulosa, né? É uma coisa realmente assim, impressionante, né? E ele escreveu para os amigos dele, né? Ele tinha muitos amigos, né? O interessante é que às vezes você nem imagina, né? Como é que começou essa história do Radamés com o violão, né? Parece que o primeiro violonista que o Radamés conheceu, profissional mesmo, foi o Rogério Guimarães. Rogério Guimarães é um violonista antigo que nasceu em 1900 em Campinas, né? E morreu em 1980 em Niterói. E a partir de 1929, ele foi diretor da RCA Victor. Aliás, o Rogério Guimarães, alguns anos antes, mais ou menos em 1925, ele chegou a dividir pensão com o João Pernambuco, né, de quem ele era muito amigo. E aí o Radamés, em 1933, existia uma gravadora ligada a essa Victor, que era a Victor Talking Machine, né? E o Radamés formou um grupo, né, em que ele era o pianista, o Rogério Guimarães era o violonista, e tinha outros caras, o Bonfilho de Oliveira, lá de Guaratinguetá também, trompetista. Enfim, foi o primeiro contato com o violonista profissional. A gente vê que o Radamés entra na Rádio Nacional em 1936, né? Em 1938, existiam 2 brilhantes violonistas no Rio de Janeiro, né, que tocavam na rádio Airink Veiga, né? Um era o Laurindo de Almeida e o outro era o Garoto, que era paulista, mas que a partir de 1938 vai para o Rio de Janeiro e nunca mais volta. Ele morreu no Rio de Janeiro.
Então, o Laurindo e o Garoto tocam juntos, né? Eles faziam um grupo chamado Duo do Ritmo Sincopado. Então, eles eram bastante admirados, né? E a partir de 1943, quando o Radamés cria, não só ele, o Paulo Tapajós, cria na Rádio Nacional 1 milhão de melodias, né? O Radamés junta 3 violonistas, por quem ele tinha muito apreço, que era o Garoto, o Zé Menezes, né? Um cearense super engraçado, e o Bola 7, né? Como o Zé Menezes tocava vários instrumentos, inclusive bandolim, né? A base dessa orquestra era 2 violões, com o Garoto e o Bola 7 e o Zé Menezes tocando bandolim, né? Bom, na década de 50, o Radamés começa a ter contato com outros violonistas, né? Como o Dilermando Reis, que era considerado o violonista rei do Brasil, né? Não tinha o nível técnico desses outros, mas era considerado o rei do violão, né? E o Valtel Branco, que é um violonista que nasceu em 1929 em Curitiba, morreu há 2 anos atrás, um que eu tive o prazer de conhecer e tocar com ele, inclusive. O Valtel, ele era arranjador, orquestrador, compositor, era um sujeito completo. Aliás, esses caras todos eram incríveis, né? Se a gente for falar, por exemplo, que o tema dos Trapalhões da Rede Globo é do Zé Menezes, ninguém sabe, né? Todo mundo conhece aquele teminha dos Trapalhões, mas foi o Zé Menezes que escreveu aqui para a Rede Globo. A gente sente que em 1970 o Radamés parece que ele continua, 60, né? Ele continua com aqueles velhos amigos, né? O Dilermando, o Valtel, o Laurindo, que foi, vamos dizer assim, o Laurindo morreu em 1995, né? Então, o Laurindo foi sempre um fiel escudeiro do Radamés, né? Mas ele não teve muito contato nessa década de 60 com outros violonistas, a não ser o do Abreu, que foi uma coisa incrível, né? E pelas dedicatórias dos estudos, que é dedicado um a cada violonista diferente, né? Alguns violonistas que a gente nem imaginava, né? O Turíbio, tudo bem, o Sérgio Eduardo Abreu, a gente já sabia que ele tinha contato, o Valtel Branco, o Garoto no Estudo 10, né? Mas aí tem Darcy Vilaverde, né? Geraldo Vespar, né? Que eram caras que viviam no Rio e a gente não sabe de nenhuma obra que o Radamés dedicou para eles, mas no caso foram dedicados nos estudos, né? A década de 70 é marcada por 2 grupos geniais, né? Um é a Camerata Carioca, que reunia Rafael Rabelo, Maurício Carrilho, Luiz Otávio Braga, João Pedro Borges, né? Grandes violonistas, todos, em especial o Rafael Rabelo, e eu diria também o Maurício Carrilho, que são fenomenais, e ao tempo também Dudu Assad, né? É uma coisa interessante, a gente vai ver depois, que nessa época, nessa década de 70, ele não escreve nada para solo de violão. Ele basicamente escreve para camerata, para 2 violões, né? E a grande obra dele nesse momento é isso. Já em 1980, né, o Turíbio, que já estava, Turíbio Santos, o grande violonista brasileiro, que já estava na mira do Radamés, mereceu 2 obras fantásticas, que são a Brasiliana 13 e a Pequena Suíte. O Valtel Branco, recebeu a Tocata em ritmo de samba número 2, maravilhosa também. E outros 2 caras, né? Um, euzinho aqui, né? Com o Trio Opus 12, conseguimos fazer o Radamés escrever 3 obras para a gente. Nós temos um esboço de um choro chamado Remexendo, que ele fez para a gente, e o Belinati com o Pau Brasil, que também teve bastante acesso ao Radamés, né? O que a gente percebe é que a entrada desses violonistas na vida do Radamés muda muita coisa, né? Então, a gente pensa assim, na década de 50, Radamés tinha violonistas incríveis, Laurindo, Garoto, Zé Menezes,
Dilermando, Valtel, Bola 7, né? E ele faz uma grande produção de música de câmara e de concertos para violão e orquestra originais, né? Então, música de câmara, bom, fora dos violões, né? Claro, né? Nós temos sonata para flauta e violão, sonata para piano e violão, duas sonatas para piano e violão, nessa década de 50. Nós temos a suíte popular brasileira para violão elétrico e piano. O original é violão elétrico, percussão e piano, né? Que foi gravado, que foi estreado pelo Garoto com o Fritz Young, né? E depois, no ano seguinte, foi gravado pelo Laurindo com o Radamés. O Laurindo nos Estados Unidos e o Radamés no Rio de Janeiro, mandando a base gravada para o Laurindo colocar em cima a parte de violão. Essa foi a década de 50 muito rica em obras novas, né? Especialmente música de câmara e concertos. Não vamos esquecer que nessa década de 50 ele não só escreve o primeiro, o segundo e o terceiro concertos para violão e orquestra, como ele também escreve o Concerto Carioca número 1 para violão, piano e orquestra, né? Então, uma obra concertante bem considerável para essa época, né? Na década de 60, ele tem uma produção muito menor, né? Basicamente, fora os estudos, né? E que vamos dizer assim, o principal dessa década, né, de 67, ele tem uma obra interessante para cello e violão. Cello, uma sonata para cello e violão, e uma sonata para cello e dois violões. Parece que nesse momento ele estava muito próximo mesmo do Iberê, né? Na década de 70, como a gente falou, essa volta para os grupos, né? Grupos de música popular, como a Camerata Carioca, o Duas Sardi, ele não tem nenhuma produção solo na década de 70. Ele estava ligado, o Radamés era muito ligado em quem estava fazendo a música dele, né? Então, no caso, o Radamés se dedica a esses grupos, né? Até que na década de 80 ele faz uma produção solo muito bacana, muito interessante, né? Mas original, inclusive, né? Mas todas as obras que ele compõe de câmara nessa década de 80 são transcrições. São todas transcrições. E especialmente a gente percebe até mais ou menos 1981, quer dizer, nesse primeiro ano da década de 80, segundo ano, ele escreve muito para dois violões, né? A gente tem que ver que em 83, 84, o Duas Sardi saiu do Brasil, foi morar no exterior. Então, nessa época, o Radamés ainda fazia muita coisa para eles, né? E é uma quantidade enorme. Tem uma versão de 81 que ele pegou um concerto para bandolim e orquestra que ele fez para o Joel Nascimento, né? E fez uma versão para bandolim e dois violões. E, pasme, né? É diferente, não é igual, porque eu tenho a partitura e eu tenho a gravação com bandolim e orquestra. E é impressionante que ele cortou coisas, ele mudou coisas mesmo, né? Ele readaptou a música, né? E há pouco tempo depois, ele criou um outro trio com violão sete cordas, cavaquinho e pandeiro, para acrescentar essa primeira formação, bandolim e dois violões, formando um regional de choro nos moldes do Jacó do Bandolim, que usava três violões no regional, né? Bandolim, cavaquinho, dois violões de seis cordas, um de sete cordas e o pandeiro. E o Radamés completa essa obra para bandolim e dois violões com o que faltava para se formar um regional do Jacó do Bandolim, que por sinal era grande amigo e para quem ele escreveu a suíte Retratos, né? Bom, eu acho que isso daqui, se a gente for falar da obra dele, existe uma parte que é impressionante, que é a parte concertante, né? Que ele tem 4 concertos para violão e orquestra. Tudo bem, tudo original.
ele tem 3 concertos para 2 violões e orquestra. Um só original, que é o concerto para 2 violões, oboé e cordas, que você se referiu, né, de 1970. Aí o concerto número 2 é um original para piano, contrabaixo, bateria e orquestra, de 1964, que ele fez uma versão em 1979. E aí ele tem o concerto número 3, que é original, de 1957, para flauta, violão, tímpano e orquestra, que é o original para 2 violões, é o concerto número 3 dele, que é para violão, flauta, tímpano e cordas. Ele tem o concerto carioca número 3, que é uma coisa incrível, que é para flauta, violão, contrabaixo, bateria e orquestra. Quer dizer, o violão entra, né? Mas aí não está pensado no Duo Assad. E ele tem uma obra que eu nunca ouvi, que eu acho que eu estou curiosíssimo, que é a Valsa, Samba, Canção e Choro, de 1959, ou seja, uma obra original para violino, 2 violões, pandeiro e cordas. Então, é uma quantidade, né, de versões que às vezes você não sabe. A suíte Retratos, eu conheço versão para 2, 3, 4 violões, eu conheço para acordeon e 2 violões, eu conheço o original, que é a bandolim, cordas e um grupo de choro. Existe uma versão orquestral da suíte Retratos, né? Existe gente que transcreveu o movimento da suíte Retratos, como no caso o Marco Pereira, que fez uma bela versão da primeira peça, o Pixinguinho, para violão solo. Então talvez seja a obra mais transcrita do Radamés, e muitas vezes você perde a noção. Aquela obra foi composta entre 56 e 57 para o Jacó do Bandolim, que demorou muito para estudar aquilo, porque ele não lia bem, né? Ele só foi gravar isso em 1964. Né? Quanto tempo depois, né? Então, eu acho que tem essa coisa, né? A obra do Radamés sempre é uma surpresa, sempre a gente descobre alguma coisa nova que a gente não sabia. É fantástico. A suíte Retratos é uma espécie de mimetismo, né? Ele penetra na linguagem, né, das grandes referências aí da música popular brasileira, o Pixinguinho, Anacleto de Medeiros, a Chiquinha Gonzaga e o Nazaré, não é? E, e é incrível, porque o Pixinguinha é uma espécie de uma recomposição do Carinhoso, né, inteira, não é? A, em contrapartida, a Chiquinha Gonzaga, né, que é o gaúcho, né? Né? Corta-jaca. É o corta-jaca, não é? Gaúcho. Gaúcho, que é uma versão do Radamés, né? Sim. Sobre o corta-jaca, é muito diferente do que ele fez com o Carinhoso, não é? E você está falando aí também das versões que ficam completamente diferentes, né? Que também talvez seja o mimetismo dele mesmo, não é? Na Tocata em Ritmo de Samba número 1, por exemplo, que tem uma versão Sim. para 2 violões, não é? Sim. E que tem uma versão também, que eu nunca ouvi, mas que é para violão e pandeiro. Não é isso? Não precisa fazer nada. Ah, nós tocamos também uma versão da Rosa do Pixinguinha, né? Que é outro É uma mimetismo, rosa né? para Pixinguinha, né? Uma Rosa para Pixinguinha. Que é Então também baseado na rosa, na valsa na Rosa. rosa. Não é uma versão para 2 violões, né? Mas parece que o original é para piano, se não me falha a memória agora. Olha, Não é? era tocado por tudo. Todos os grupos de choro tocavam aquilo. O do Assad tocava em 2 violões, né? Tinha aquele canhoto que era um choro para piano, né? Que ficou Choro uma para versão piano. espetacular em 2 violões. Nós chegamos a tocar o canhoto, que eu me lembro. Tocamos Tocamos o canhoto tudo. também. Né? Nós tocamos a Brasiliana 4 Sim, também sim, e a Brasiliana 8, ambas as peças também feitas para os Assad, que são. E a exato. Brasiliana 8 é para 2 pianos, né? Você tirar uma coisa A para 8, 2 pianos e passar para 2 violões é um negócio. Não é? E não é uma música popular, assim, é uma música extremamente elaborada.
sim, quase impressionista. quase impressionista. Essa Brasiliana 8, eu tenho uma gravação para dois pianos, né? Eu confesso que a versão para dois violões é muito mais leve, muito mais Leve, bonita de talvez, né? ouvir, muito mais. Maravilhosa. Eu tinha uma gravação disso, que foi algo que foi achado na rádio, meio depois de muito tempo no meio da poeira, acharam uma versão do Radamés tocando com a irmã dele também, Com a né? irmã Aida. A Ida. Não Isso. é? E parece que tinha alguns problemas, porque um piano estava mais alto que o outro, sabe? Essas coisas malucas, assim. Pô, Mas mesmo sabe assim é como algo difícil. Como o Radamés gravava? O Radamés entrava no estúdio, sentava e falava assim: vai ser uma vez só, hein? E tocava do começo ao fim. Se ele tivesse que repetir uma música, ele queria morrer. Ele nunca repetia. Para ele gravar era tocar uma vez e estava pronto, ia embora. Que é fantástico, né? Essa, Ele era um instrumentista fantástico também, né? é, é interessante como eu falei, da receptividade da música do Radamés, né? Que é algo que demora, às vezes, muito tempo, né? Para que aconteçam as gravações e que e para que elas possam ser já colocadas no repertório e ficar fluente no repertório. Né? Eu falei algo que aconteceu com a obra do Villa-Lobos, que demorou um tempão para começar a circular entre os violonistas. Né? Os estudos escritos aí no fim dos anos 20, os prelúdios nos anos 40. Né? E aí quem começou mesmo a mexer com isso foi o Brin, né? O Brin que tocou o concerto logo depois da estreia de Segovia, gravou os prelúdios, né, uma primeira integral, e aí depois o trabalho do Turíbio, né, na década de 60, de fazer uma gravação integral dos estudos, né, que aí que foi de grande impacto na época. Sim. Não é? E acontece também com a obra do Inhata, né, o nosso colega o Llerena gravou os estudos muito tempo depois da composição deles. Claro. E depois o Vitor Garbelotto também gravou. Vitor, o Paulo Inda também gravou agora uma versão Assim. também, né, da obra Então, completa, inclusive, né, são integrais, né, eu acho importante isso. Importante a gente ter várias visões, né? A gente conhece hoje, né? Tantas versões, né, dos estudos do Villa-Lobos, né? A gente ouve tanto, né? É importante a gente poder ter essa possibilidade com a obra do Radamés Inhatag. Porque você falou, a obra dele é complicada de tocar, e realmente é, porque toda a parte movida, rítmica, né? Ela tem que ser swingada, um termo bem popular, tem que ser swingada. Se você não estiver tocando com swing, aquele negócio não vai soar convincente, né? E toda a parte lenta, né? Ela é extremamente livre, né? Você vai ao sabor dos acordes, das melodias, mas você precisa conhecer aquela estética, né? Que não é pré-bossa nova, inclusive, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o Radamés tem uma ligação só com jazz e bossa nova. Teve, sem dúvida teve. Mas é uma linguagem mais voltada ao samba canção, ao choro canção, né? Que é uma coisa mais livre, né? Mais respirada, né? Mais sentimental. Né? Então, você conseguir nas partes rápidas tocar com swing, nas partes lentas tocar com uma super expressão, um rubato interminável, né? Você precisa ser duas pessoas diferentes ali, né? É uma coisa muito difícil. Eu acho que muita gente falha nisso, né? Que não sabe separar as partes. E normalmente o Radamés tem uma parte central lenta. E essa parte central é onde ele põe todo o lirismo dele, né? uhum, E aí segure-se. uhum. Isso é bem
inusitado, né? A situação do Radamés Inhatali na música brasileira é algo que foge a uma classificação, inclusive, né? Como classificar o Radamés Inhatali, né? Ele é um compositor de música popular, um compositor de música erudita e também um compositor que mexe com as duas coisas ao mesmo tempo. Não é? Exatamente. Uma vez, numa conversa nossa, você falou que o Radamés Inhatali escrevia os concertos eruditos para os músicos populares e a música Claro. popular para os músicos eruditos. Você pode Olha, você só fazer um vê. comentário que é interessante. Você pega, por exemplo, os 4 concertos. O concerto número 1 foi dedicado para o Dilermando Reis. O número 2 foi para o Garoto. O número 3 para o Zé Menezes. O número 4 para o Laurinho de Almeida. Não tem nenhum violonista erudito aí. É. Agora sim, você fica. Bom, o Radamés, ele, antes do contato com o Garoto, a música dele tinha um fundo nacionalista, não é? Da, e de um certo neoclassicismo, e de um fundo nacionalista ligado à corrente nacionalista da época, né? Claro, claro. Que era capitaneada pelo Mário de Andrade. Né? Sim, Quando ele entrou na rádio, ele começou a modificar isso. claro. Não é? E é interessante que tem um comentário do Mário de Andrade, que está aqui no livro da Valdinha e da Anne Marie. Isso é de 1939. 1939. Ele diz aqui: há de falar também de um compositor novo, mal conhecido dos paulistas, o gaúcho Radamés Inhatali. Tem uma habilidade extraordinária em manejar o conjunto orquestral, que faz soar com riqueza e estranho brilho. É certo que jazifica, entre aspas, um pouco demais para meu gosto defensivamente nacional. Mas apesar da sua mocidade, já domina a orquestra como raros entre nós. É a nossa maior promessa no momento. Isso é a impressão do Mário de Andrade em 1939, já numa época que o Radamés estava dentro da Rádio Nacional. Sim. No ano que ele escreveu o primeiro quarteto dele, inclusive. É. E na Rádio Nacional ele conheceu o Garoto, e eles foram amigos íntimos, né? Foram. Realmente foram assim de comprar o sítio no mesmo, na mesma região, uma coisa desse tipo. Sabe, tem uma fofoca aqui, assim, legal, assim, para apimentar a história toda, é Uhum. que o Radamés uma vez falou para mim assim: você conhece o nosso choro do Garoto? É um choro em Fá menor e tem uma segunda parte em Lá bemol maior. É uma coisa meio inusitada para o violão popular, né? E eu falei, conheço. Ele falou, você sabe por que ele chama Nosso Choro? Eu falei, não. Eu já tinha tocado esse choro, né? Porque nós fizemos juntos. O Garoto falou que harmonizava qualquer coisa que eu escrevesse. Aí eu escrevi lá uma linha difícil de harmonizar e ele harmonizou tudo. Por isso que chamava Nosso Choro. Uhum. E eu Essa é acho uma que história incrível. eu acho que se você observa hoje a música para violão solo né, do Garoto, não é? Acho que talvez o único que influenciou o Radamés deve ter sido o Garoto. Se é alguma influência que o Radamés teve na vida, foi do Garoto. Pelo menos a impressão que eu tenho. Não é? Dessa amizade e desse trabalho profissional talvez extremamente intenso que eles tiveram na rádio, né? E eu acho que essa música do Garoto, que já pegava essas harmonias jazzísticas, né, que o Mário de Andrade fala, que eu não sei se é bem. Eu acho difícil de classificar isso como jazz ou como bossa nova. Isso está no meio dessas duas coisas, né? Tem gente que acha que jazz, bossa nova é jazz, né? Eu acho Eu que acho que não não tem nada a é. ver. É algo que não tem muito a ver nem com um nem com o outro, mas que elementos, não é, os elementos da música norte-americana entraram, né,
pouco a pouco, porque o Radamés ouvia as orquestras americanas, é claro. Claro, ele ouviu Isso os aí, arranjos, ouviu as os arranjos, orquestras, não é? porque não existia uma escola de arranjo no Brasil, né? Então, quando chegavam aquelas partituras para eles tocarem, né? Eles Uhum. ficavam estudando aqui, não só ele, o Moacir Santos, o Gaó, né? Uhum. Todos aqueles caras, eles ficavam estudando que nem uns malucos, né? Para entender como é que o arranjador tinha feito. Porque a gente tem que ver que na América do Norte, né, a cultura orquestral na música popular é muito mais antiga do que aqui. Então, Sim, quando claro. a primeira vez que o Radamés na Rádio Nacional vestiu um samba com uma orquestra de cordas, foi uma gritaria total. Uhum. Ninguém podia imaginar um samba com cordas, como assim? Uhum. E o amigo dele, o baterista o Luciano Perrone, que inventou um negócio de colocar o ritmo do samba, que antigamente era só feita pelos instrumentos de percussão, na, na orquestra. Então, o Radamés Uhum. escrevia o ritmo do samba para as cordas, para os metais, né? Coisa que não existia na época. A orquestra só fazia notas longas e os percussionistas se matavam lá de fazer É, batucada, né, para poder dar o ritmo do samba. é. E acho que na obra para violão é, é curioso você pegar, né, eu não sei, a seresta para violão e quarteto de cordas, eu não conheço ela muito. Você já tocou, mas para quem que foi feito essa obra? Olha, essa é uma obra enigmática. Na verdade, eu não toquei ela ainda. A única música de câmara do Radamés que eu não toquei foi essa. É Uhum. de 1944, Quatro. Serestas para flauta, violão e quarteto de Quarteto cordas. de Né? cordas, exato, isso. São 5 movimentos. Né? Quem tocou foi o Fábio Zanon. Né? Ah, Então, tá. eu não saberia falar sobre ela. Não sei para quem ela foi dedicada. Eu tenho a partitura, inclusive, Uhum. mas nunca consegui tocar essa obra. Uhum. Agora, as Gostaria muito de ter primeiras, tocado. tá. Agora, as primeiras obras, né, elas têm um certo traço nacionalista, tipo da corrente do Mário de Andrade. A tocata e ritmo de samba número 1 tem um pouco, a dança brasileira é mais, né, que mais se enquadra nesse estilo, não é? Já os estudos, já eles já são tá realmente no meio da obra ali do Radamés, já indicando novos caminhos e num tempo em que a bossa nova já estava muito difundida, né? E depois da bossa nova vem a brasiliana número 13, que tem um primeiro movimento chamado bossa nova, que é uma abstração É, total ali samba bossa da nova. bossa nova, samba bossa nova, não é? E é incrível porque são que são uns 40 anos de música para violão que ele escreveu. Dá Olha, mais ou menos entre a primeira e a última são 41 anos de 41 anos produção. de De produção. 44 a 85, né? Exatamente. O Radamés tem dessas coisas, né? Esse samba bossa nova é um enigma, claro. Quem imaginava que ia tocar um samba em ritmo de bossa nova De bossa nova. se estrumbicou, né? Porque aquilo é difícil para burro. Uhum. É uma coisa assim, meio angulosa, né? Complicada, né? Da mesma maneira que quando você O pega essa choro, pequena suíte, Fruit, né? é. A pequena suíte, parece que você vai entrar num mundo mais tranquilo, né? Com a pastoril, a toada. De repente vem aquele frevo maluco, né? É. Que acaba com tudo, né? É curioso, porque essa é uma obra que, de certa maneira, volta lá para o começo, não é? É, De um nacionalismo Mário de Andradiano, vamos dizer assim. é, Não é? exatamente. Não é? O Aquela, choro também. aquela Fala. suíte que a gente tocou para 3 violões e piano, que é a Uhum. versão da obra de 1940 para pequena orquestra, é uma obra também meio andradiana, né? Aquele último movimento, que é É o uma mundo mistura de infantil, né? marchas, É. tem o gavião peneirou, peneirou, né? O Peneiro, é. tema é tarará, 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 tá, 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 tarararararara. É bem infame, né? Uhum.
Gavião peneirou, peneirou. Peneirou, peneirou. É, Aham. e tá lá, né? Incrível, né? Super bem, né? Ele aproveita aquilo de uma maneira incrível, né? Mas é Mário de Andrade, é o próprio. Eu não sei como é que estamos de tempo ainda. O que o Valdemir mandou aqui, 5 minutos às 7h51, acho que já estamos já quase no final para as considerações. Não sei, talvez, não sei. Já passamos, temos que encerrar. Está aqui o Valdemir mandando o recado. Tá Então, certo. comece com você que eu vou pegar uma coisa aqui rapidinho. Tá, bom. Eu gostaria de encerrar dizendo que para mim foi muito bom falar do Radamés, sempre é bom, né? O Radamés, eu tive contato com ele há alguns anos, né? Mas durante esses anos, eu acho que o Radamés me ensinou tudo aquilo que foi importante de música para mim. O que era importante na música, vamos dizer assim, né? E é um compositor que eu tenho uma ligação afetiva, pessoal e estética muito grande. Aí, e fiquei muito feliz em falar dele. Sempre é bom falar do Radamés, sempre é bom. Então, aqui, ó, nossa contribuição para a obra do Radamés, os retratos de Radamés em Atali, que foi gravado quando mesmo, Paulo? 2000 e... já não lembro mais. Já faz 2006, 2006, 2006. 2007. Foi no ano do Bom, centenário, foi na época do centenário, né? exatamente. Na época do centenário. E acho que a Rosana, aí do grupo Hespérides, né? Do nosso grupo Hespérides, deve ter colocado aí as nossas gravações aí na internet, vocês podem procurar para vocês ouvirem um pouco do universo do Radamés em Atali para violão, na grande música de câmara que ele escreveu. Não é? Então aqui agradeço a todos a participação e a audiência aqui nessa live do Grupo Hespérides, não é? Que está fazendo agora as lives sobre a produção, né? Nesse momento dessas gravações, não é? Do Grupo Hespérides, e esse do Radamés em Atali, que é muito importante, que além que possui 6 canções para canto e piano, as sonatinas para violão e piano, flauta e violão, sonatina com flauta e piano, a suíte popular brasileira na versão de 3 violões, não é? E a suíte brasileira para 3 violões e piano, e suíte retratos, né? Suíte popular brasileira para violão elétrico e piano. A suíte brasileira para 3 violões e piano, e a suíte retratos, a versão para 3 violões. Né? Então, assim encerramos essa live. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado a todos. Abração.